Olá! Hoje o tema é florais de Bach, ou Bach, como algumas pessoas chamam. Na quarta-feira eu tive vontade de falar sobre os florais de Bach, mas não tive vontade de fazer um vídeo. E aí eu não fiz, porque eu só faço algumas coisas eu só faço quando eu tô com vontade mesmo. Aí eu não fiz, mas à tarde, uma cliente minha disse que tinha ouvido num dos meus vídeos eu falar do floral e que tinha tido vontade de tomar o floral por causa disso. Aí eu disse, bom, então é para eu fazer o vídeo do floral de Bach mesmo, né? Então eu tô fazendo hoje, porque ontem não deu, ontem eu tive vontade de gravar, mas aí eu precisei fazer uma outra coisa e não fiz o vídeo. Aí vou fazer hoje, muito bem. Florais de Bach. É engraçado porque ainda tem gente que não conhece os florais de Bach, né? Ela, por exemplo, tinha se esquecido que eu tinha falado sobre isso e lembrou-se novamente. Eu recomendo, no vídeo eu recomendo alguns compostos que eu chamo de buquê. Alguns buquês que eu criei para facilitar o processo de autoconhecimento, mas, por exemplo, o Rescue, que é um floral de resgate para um SOS, deveria ser conhecido muito, né? Porque é um floral, é um composto de 5 flores, é um buquê de 5 flores criado pelo próprio Dr. Bach, que ajuda a gente em emergência. Ou antes, por exemplo, eu vou ter uma situação que eu acho difícil, tensa, eu tomo antes. Ou passei por uma situação difícil, tensa, eu tomo depois de passar. Então, eu tenho o floral de Bach tanto aqui no consultório, vou mostrar aqui o vidrinho, que toma assim, eu vou mostrar como toma. São 4 gotinhas embaixo da língua, num vidrinho aqui âmbar. Normalmente o vidrinho é âmbar de 30 ml. Aqui nesse vidrinho tem água e um pouquinho de conhaque para conservar a água. E são 30 ml de floral que você toma. Se você tomar 4 gotas 4 vezes por dia, ele dá para 1 mês de uso, né? Aí vai depender do como você usa. Tem gente que tá tão agoniada que toma em uma semana. Tem gente que passa anos. Esse aqui tem mais de ano que tá aqui, porque eu não tomo muito. E aí eu botei um pouquinho mais de conhaque para a água não estragar, porque floral mesmo não estraga. Floral não tem, para mim, floral não tem data de validade, porque vibração não tem data de validade. Agora a água e o conhaque que estão carregando a vibração, eles têm. Eu tossi porque álcool na minha garganta, que não é muito acostumada a álcool, faz isso. Pode-se fazer sem álcool, tá? Aí ele fica mais perecível, porque é só água. E pode-se fazer também com vinagre de maçã, para quem não gosta do álcool. Eu gosto do sabor do álcool. O álcool serve tanto para conservar a água, como para dar gosto de remédio. Porque se fosse só água, a gente não teria, eu estou só bebendo água aí, né? Como diz a ciência, era um placebo que não funciona. A ciência oficial, tá? Porque tem muitas pesquisas ditas científicas do floral comprovando sua eficácia. Mas a ciência oficial, né, a mais materialista, a que a maioria das pessoas seguem, ela não confirma isso. Ela diz que é um placebo, tá? Que faz porque a gente acredita. Na minha experiência, não funciona assim, porque tem pessoas na minha casa, por exemplo, o meu pai, pode saber, mas não sabe que toma. E ele toma. E a gente vê a diferença do uso do floral nele, ele nem sabe que toma. Eu espero, mamãe, não mostra esse vídeo para papai, tá? Ele não assiste os vídeos, só quando a senhora mostra. Então não mostra esse vídeo para papai, para ele continuar achando que não toma floral. Porque meu pai é mais materialista nesse sentido, ele não acredita muito nisso. Então a gente bota para ele tomar sem ele saber. E ajuda, sim, colabora para o bem-estar mental, para acalmar ele, né, para tornar ele mais tranquilo, porque meu pai tem uma mente bastante agitada. E então, assim, por exemplo, minha segunda terapeuta, que também não era muito ligada nesse negócio de floral, porque a minha primeira terapeuta era terapeuta floral, também foi com ela que eu conheci os florais de Bach. A segunda terapeuta que eu tive não era muito ligada a essa coisa mais espiritualista,
Mas eu falava muito sobre isso, então ela dizia, eu quero experimentar. Uma vez ela disse, eu quero experimentar. Eu trocou uma questão, era, se não me engano, no casamento dela, ou com o filho, eu não me lembro mais, faz muito tempo isso. Aí ela disse, tem um floral que eu possa tomar para isso? Aí ela falou, ela teve uma consulta comigo, ela veio no meu consultório, a gente trocou de papel. Ela veio e falou sobre as questões dela, e aí eu passei um buquê e dei para ela. Aí depois, nas minhas próprias consultas, ela foi dizendo, ela perguntou para mim, né, quando eu fui a ela. Nesse floral tem alguma coisa sobre concentração? Aí eu disse, olha, na fórmula tem uma flor, né, um composto que ajuda a se concentrar, porque foi interessante. Quando eu comecei a tomar, eu estava fazendo a TCC e eu estava muito dispersa, com pouca concentração. E eu percebi que depois que eu comecei a tomar, a minha concentração melhorou. Veja, ela não sabia que tinha isso, ela não tomou por causa disso. E ela percebeu uma coisa que tinha no floral. Para mim, essa foi a maior prova que o floral funciona, porque ela não estava sabendo de nada. E ela notou a diferença. E ela não era uma pessoa crédula, assim, eu adoro. Não, ela nunca tinha tomado, ela tinha suas reservas. Aí eu até disse, se olha, a maior prova que o floral funciona é um relato como esse seu, né? Porque ela não estava tendo, não sabia disso. Se ela dissesse, melhorei muito da relação com meu marido, tudo bem, ela estava tomando para isso, ela sabia, mas concentração não era uma coisa que ela estava se queixando, não se queixou disso, isso não era tão significativa, a falta de concentração não era tão significativa quanto a relação dela. Então, ela não estava, não era um placebo nesse sentido, porque ela não tinha noção disso. Então, para mim, o floral funciona. A primeira vez que eu tomei floral, na década de 90, foi por sugestão da minha terapeuta, Itamar, linda, maravilhosa. Ela fazia uso, ela era terapeuta floral e ela recomendou. Aí eu tomei, eu comprei o vidrinho, ela fazia os vidrinhos, eu comprei o vidrinho, tomei o vidrinho todinho e não senti diferença nenhuma. Eu tomei um vidrinho só, um mês, e eu falei pra ela, não quero mais tomar não, porque eu não vi, achei que tinha diferença e não sei o quê. Ela disse, tá bom, suspendeu o uso do floral. Passou-se, eu acho que 1 ano, talvez 2, né? E aí, um dia, eu acordei de manhã com o gosto do floral na boca. Na próxima consulta que eu fiz com ela, eu disse, olha, eu tô achando que é pra eu voltar a usar o floral, porque teve um dia desse que eu acordei com o gosto do floral na boca. E a impressão que eu tenho é pra eu voltar a tomar, mesmo que eu não acredite. Mesmo que eu não bote muita fé nisso. Aí ela fez o ovo composto e a partir daí eu nunca mais parei de tomar. E acreditei que ele colaborou muito para facilitar minhas compreensões sobre mim mesma. Então, bora lá. Vamos explicar o que é o floral de Bach. O floral de Bach é um composto vibracional. Por isso que a ciência não explica, porque ele não é químico. O princípio ativo dele é vibração. É como uma música, né, que vibra no ar. E aí você, ouvindo a vibração da música, você muda seu ânimo. Uma música pode te deixar triste, assim como ela pode te deixar alegre. Pode te deixar confiante, como pode te deixar em dúvida. A música é assim. O floral de Bach, ela é uma música positiva, é uma vibração positiva, retirada da alma da flor. Olha a loucura. Né? Tem o Dr. Bach, que viveu no início do século XX, não, no início não, no meados do século XX, entre 1920 e 1930, ele já era um senhor, né? Então, no início do século XX, né, com 1930, ele já era um adulto e já estava quase à morte, né? Parece que ele morreu em 1937. Se eu não estou enganada, ele não passou da década de 40. E ele, no início de 1930, ele já era um médico reconhecido, que tinha várias técnicas de tratamento de uma doença no intestino, não lembro mais, mas acho que era uma doença no intestino, que funcionava e tudo. Ele participou da Primeira Guerra, né? Como médico, se eu não me engano, como médico já da Primeira Guerra, ou das pessoas que adoeceram depois da Primeira Guerra Mundial. E ele percebeu, sim, ele já trabalhava com homeopatia.
né? Ele também trabalhava com homeopatia. Inclusive, ele dizia que o Hahnemann, que foi que criou a homeopatia, se ele tivesse tido uma vida mais longa, ele tinha desembocado nos florais de Bach, porque ele diz que o floral de Bach é uma continuação avançada e evoluída da homeopatia. E aí ele, tratando pessoas que voltaram da guerra, ele percebeu que o mesmo tratamento funcionava em uns e não funcionava em outros. Por quê? E aí ele foi estudar sobre isso, ele percebeu que o estado de ânimo, a personalidade da pessoa colaborava tanto para a pessoa piorar como para a pessoa melhorar. Nessa ideia, ele disse, tem alguma coisa que eu possa fazer em relação à personalidade das pessoas? E ficou com essa pergunta. Depois ele foi diagnosticado com câncer. E deram a ele, parece que meses ou um ano de vida na época. Acho que o câncer não era bem tratado, né? Naquela época não tinha os tratamentos que tem hoje, obviamente. E o câncer dele ia fazer ele morrer em pouco tempo. Aí ele disse, bom, se eu tenho tão pouco tempo de vida, eu tenho que usar isso a favor de um bem maior. E aí ele se trancou num laboratório, no interior da Inglaterra, e foi seguir as orientações espirituais dele sobre aquela ideia de que uma personalidade poderia colaborar para o adoecimento ou a cura de uma doença física. E nessa busca, ele, usando o método da homeopatia, de produzir, né, que é diluir, ele encontrou um método para imprimir a aura das flores, a alma das flores na água, através do sol, tá? Então, o que é que ele faz? Ele pega uma tigela de água, e aí, intuitivamente, ele escolheu flores do campo, não eram flores cultivadas, eram flores que eram selvagens, né? Ele escolheu, se eu não me engano, 38 flores, ou 38 ou 37, porque eu não sei se 38 já é o composto. Eu acho que 38 já é o composto resque, então foram 37 flores. Mas se eu estiver enganada, me corrijam aí, porque faz tempo que eu não estudo sobre florais, então eu estou usando só minha memória. E aí ele foi intuitivamente, né, reconhecendo a alma da flor e para que ela poderia ajudar. Então, as flores, as 38 flores, elas equilibram, harmonizam um estado emocional, como raiva, medo, inveja, dúvida, desejo de controle. Deixa eu ver mais. Tem várias, né? São 38. E aí, você equilibrando isso, tomando as gotinhas, né? Uma que eu tomei muito, que é o Larche. O Larche é um floral para quem tem medo do fracasso, por exemplo, né? E às vezes não faz nada. Eu tomei muito no início, porque era exatamente esse o meu medo, né? Como eu já tinha antes de fazer terapia, né? Eu tinha fracassado. E por causa do meu fracasso, eu fiquei traumatizada. Então eu fui para terapia muito por causa disso. Então qualquer coisa que eu fosse fazer, eu bloqueava, porque na minha cabeça tá, você vai fracassar, você vai fracassar, você vai fracassar. E aí é aquela pessoa que inventa desculpa para não fazer, porque quem não faz não fracassa, né? E o Larche me ajudou muito a ir organizando isso dentro de mim, aí curando essa perspectiva, porque é tanto emocional como mental, né? Então ela ajuda a gente a conhecer melhor, né? O pensamento da gente, a gente se torna mais contemplativo quando usa o floral de Bach, e aí a gente tem a sensação de que está vendo melhor e corrigindo, porque o floral, ele não faz o serviço para você, ele mostra, ele aponta, ele harmoniza a sua percepção, ele ajuda você a vibrar mais alto, né? Então você está vibrando ali na baixa, com ciúme, com inveja, chama Holy. O floral do ciúme, da inveja, é o Holy. Então você está ali vibrando na baixa, e aí o floral vem na alta e convida você a subir, né? Para o contrário da inveja, por exemplo, que para mim é confiança em si, né? Então, o Holy, por exemplo, o Holy com o Larche juntos pode
curar, pode ajudar você mesmo a se curar da sensação de inveja, que é a ideia que, na minha opinião, inveja é quando eu olho para uma outra pessoa tendo ou sendo algo que eu acho que não posso ter ou ser, porque sou incompetente e incapaz. Então eu fico me sentindo mal por aquela pessoa ter uma coisa que eu acho que eu não vou ter. Então, eu tomando esse floral, eu começo a achar que eu posso ter também e eu paro de ter inveja do outro. Por quê? Porque quem sabe que pode ter, não tem inveja de ninguém. Aí vai servir o outro, vai servir como admiração, como meta, como modelo de alcançar aquilo, mas inveja não. Inveja, para mim, é sempre a sensação de incompetência da gente. Era a minha sensação, porque eu fracassei, então eu não tinha suporte para fracassar, né? E fracassei. E aí a impressão que eu tive, a autoimagem que eu tinha de mim a partir daquele fracasso foi: você não tem condição de fazer isso. E aí, com essa autoimagem, eu realmente não tinha condição de fazer nada. Então, para mudar essa autoimagem, eu tomei muito laxo. Rolê, eu não me lembro de ter tomado, porque eu não reconheci inveja em mim, mas a sensação de não conseguir, de incompetência, eu conheci. Então, eu lembro de ter tomado muito laxo. Tomei muito mímulos também. Mímulos é o floral do medo. Então, é o floral dos medos concretos. Medo de ficar pobre, medo de ser assaltado, medo de ficar doente, medo de morrer. Então, são os medos concretos, né? Os medos que eu sei que tenho. Né? Tem outro floral que é para ansiedade difusa, que chama Aspen. É um floral que é para desenvolver fé, né? Mas porque não é um medo concreto, é só uma apreensão do futuro. Então é o Aspen. Então tem vários, e é o floral de Bach. Veja, começou com o floral de Bach na Inglaterra na década de 30. Assim, ele passou 7 anos, se eu não me engano, focado nisso. De 6 meses de vida, 1 ano de vida, ele passou 7 e curou-se do câncer, tá? Ele estava tão focado em criar esse sistema, né, que ele queria que todo mundo tivesse em casa para tomar e não precisar de tanto medicamento, não precisar de tanto tratamento medicamentoso, ou nem precisar disso. Se você tivesse em casa, assim que você se observasse tendo uma emoção desregulada, você ia lá, tomava do vidro de estoque, porque é assim. Tem o vidro de estoque, que é um vidrinho igual aquele que eu mostrei, só que é um composto mais concentrado. De lá daquele... Eu vou mostrar, vou pegar... Eu tenho o kit, eu comprei. Eu tomava tanto floral que eu comprei o kit. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui é do Healing Herbs, né? Que é um floral que ele não é considerado floral de Bach, ele chama Healing Herbs, né? É o floral de Bach. Floral aqui emergencial, aqui é o Rescue. E tá até fechadinho, tá lacrado esse, porque a gente tá usando o outro, tá acabando, então a gente já comprou outro, eu e Marinho, que a gente usa, né? E esse é ele não chama Rescue, ele chama Five Flowers, por quê? O Christian, me esqueci o nome do homem, meu Deus, que era um seguidor do Dr. Bach, né? Não que conheceu, mas ele se guiava, né? O sistema do Dr. Bach, ele foi vendido para os japoneses. Ele saiu da mão dos descendentes, né? Dos descendentes não, que o Dr. Bach não teve descendente, dos seguidores do Dr. Bach para se tornar um floral comercial. E o cara do Healing Herbs, né? Que não me esqueci o nome do homem. Ele ficou contra isso. Ele disse que tinha que ser feito de forma artesanal. Então ele criou um outro movimento, que é o que eu uso, né? Eu não uso os florais de Bach da fábrica do Dr. Bach, eu uso desse cara, porque ele faz de forma artesanal ainda. Segundo eu soube, tá? Eu não fui lá para ver, mas eu confio que ele tá falando a verdade. E já o do Dr. Bach mesmo, que é registrado como Dr. Bach, ele usa coisas mais mecânicas, então eu preferi desse cara, que tem livros falando sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui um livro. Eu tenho um livro, deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Peraí, tá aqui. É Julian Barnard. Pronto. Não é Christian não, é Julian Barnard. Eu tenho esse livro aqui dele, Julian Barnard.
uma releitura da vida e obra do Dr. Eduardo Bach e suas descobertas dos remédios florais, padrão de energia vital. Então, o Julian Barnard criou esse sistema, quer dizer, criou a fábrica, o sistema é do Dr. Bach, para poder fazer de forma mais artesanal, e eu uso dele. Então, desse vidrinho aqui, do floral rescue, a gente tira 4 gotas e coloca nesse daqui, que tem água e conhaque, e vai tomar. Então, isso aqui serve, olha a quantidade de coisa, dá muitos vidrinhos desse daqui, né? Então, a gente vai tirando desse e colocando desse, e esse aqui é o floral, esse aqui é o vidro de uso, e esse aqui é o vidro de estoque, que chama. Então, a gente compra o vidro de estoque, eu compro na Quinta Essência, porque gosto da farmácia, de Leopoldina. Então, a gente compra lá, eu e Marinho. E, ai, Marinho, tá, eu vou pegar, né? Eu tô gravando o vídeo. Nada. Então, agora eu me esqueci, Marinho me interrompeu aqui, eu fiquei sem saber o que eu tava falando. Ah, tá. Eu tava falando do vidro de estoque. Então, a gente vai tirando do vidro de estoque, colocando no vidro de uso e vai tomando. Assim como eu botei antes, no início do vídeo, 4 gotinhas embaixo da língua. Se convencionou 4 gotas, 4 gotinhas embaixo da língua, 4 vezes por dia. Essa é uma convenção. Por quê? O Dr. Bach mesmo, ele recomenda que a gente tome quando a gente sentir necessidade. Mas, do jeito que a cabeça da gente a gente não tá olhando pra gente o tempo inteiro. Então, o pessoal achou melhor convencionar 4 gotas, 4 vezes ao dia. Fica mais fácil pra gente tomar, ser comprometido. Porque, como qualquer coisa, a gente tem que fazer com uma constância. Até porque o floral de Bach, ele funciona por ritmo. Já que ele é uma frequência, ele é musical, ele funciona por ritmo. Então, quanto mais rápido você toma, então quanto mais vezes você toma, mais forte ele fica. Quanto mais espaçado, mais suave. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que disse que tomou 1 gota e já sentiu muitas coisas. Eu digo, então, você tem que tomar meia gota. Ou então 1 gota a cada 2 dias, né? É muito raro acontecer isso. Normalmente o que acontece é a gente toma o vidrinho todo. E sim, tomar o vidrinho todo e 1 gota dá no mesmo. Porque não é a quantidade, é a frequência, a rapidez, é o ritmo que você toma. Então, por exemplo, o rescue. Quando eu estou passando por uma situação tensa, eu costumo tomar 1 gota a cada 1 minuto até eu sentir que a passe, eu conto no relógio. 1 minuto eu tomo outra gota. 1 minuto eu tomo outra gota. 1 minuto. Em 5 minutos, na maioria das vezes, eu não preciso mais tomar. Porque eu já tô calma. Também, às vezes, eu tomo rescue quando minha cabeça está muito agitada à noite. Às vezes, eu fico muito animada à noite. Pensando em coisas e filosofando. E aí, eu levo mais tempo para dormir. Então, quando eu percebo que isso vai acontecer, eu já sento na beirada da cama e fico 1 gota, 1 minuto, 1 gota, 1 minuto, 1 gota, 1 minuto. Para o sono eu faço de 5 a 10 minutos e aí eu deito. E normalmente eu só acordo no outro dia. Toda vez que eu uso, e faz tempo que eu não uso porque eu tô com sono muito bom. Eu deito, eu durmo e só acordo no outro dia, não acordo mais com barulho nem nada, porque antigamente eu tinha um sono que eu chamava de sono leve. Então qualquer barulhinho eu acordava. Hoje já não é mais assim. Eu realmente deito e só acordo no outro dia, às vezes, sem ouvir absolutamente nada, né? Porque antigamente era fácil acordar, hoje não é mais, eu adormo pesado mesmo. Então, o floral se usa assim, desse jeito. E o composto é assim, o Dr. Bach foi lá, fez as escolhas dele, né? De flores através da intuição, usou um método avançado da homeopatia, para poder imprimir a alma da flor, a vibração da flor, para ela elevar através da água, que é o carregador. Quimicamente, você só está bebendo água e conhaque, ou água mesmo, ou água e vinagre de maçã. Mas vibracionalmente, você está tomando algo que vai elevar o seu estado vibracional. E funciona pra caramba, tá? Eu tomei por muito tempo, agora tomo menos, porque eu preciso de menos, realmente, é muito raro eu estar achando que preciso usar o floral, mas é uma das coisas que eu uso além das afirmações positivas, além de conversar com pessoas, né, ou até profissionais mesmo, porque primeiro eu faço assim, primeiro eu uso as afirmações, aí depois eu uso o floral.
Aí depois eu converso ou com o Marinho ou com a Luciana, que é minha irmã. Normalmente são eles dois que eu converso. Aí, se persistir a confusão, aí eu vou para um profissional, né? Como eu fiz isso em 2017, eu fiz isso em 2020, final de 2020, eu acho, e fiz isso em 2022, tá? Eu contratei um profissional para me ouvir com uma certa constância, para não encher o saco também, né, dos meus companheiros de casa, né? Se uma conversa só não funciona, então eu contrato um profissional, porque eu não acho que meus amigos e meus parentes têm que ficar mergulhando comigo em coisas desagradáveis, tá? Eu não acho. Eu não acho que eu tenho que levar isso para os meus companheiros de viagem. Eu contrato uma pessoa que foi treinada para ouvir isso, e eu pago essa pessoa, então ela tá kit comigo, eu não fico devendo nada a ela, nem ela, né? Ela tá sendo paga para isso, então ela vai me ouvir e vai, através do conhecimento dela, ela vai apontar coisas em mim, para mim, que me ajudem a ampliar a perspectiva. Então, a última vez que eu usei uma experiência dessa foi em 2022. Depois disso eu não precisei mais, porque eu mesma faço a conversa comigo, eu tomo um floral, eu uso a afirmação e converso com Marinho e Luciana, né, Lulu, e aquilo ali se dissolve. A dúvida, a hesitação, o conflito, o sentimento de medo, já se dissolve, inclusive eu conversando comigo mesma. Então, às vezes nem preciso levar para verbalizar isso com outra pessoa. Então, nesse momento, tá? Pode ser que eu precise novamente, em algum momento, de contratar um profissional. Não vai ser difícil, porque tá assim de profissional legal, que eu gosto e podem me ajudar. E hoje em dia, eu fico até mudando de profissionais, vai muito da minha intuição, do que está acontecendo naquela hora, de quem é que eu estou mais próximo naquele momento. Então, vai assim. Por quê? Porque tem uma profusão de gente legal no mundo que pode colaborar para o meu bem-estar. Então, eu gosto de usar diferentes pessoas. Bom, então vamos lá. O floral foi criado em 1930, entre 1930 e 1940. Foram 7 anos fazendo isso. E eu uso o sistema Bach por quê? Porque sou preguiçosa. O sistema Bach é o sistema que tem menos flores. Só são 38. Por exemplo, o sistema que usa a mesma técnica do Dr. Bach, mas chama sistema da Califórnia, por exemplo, que foi feito nos Estados Unidos, tem para mais de 200 flores. Eu vou decorar o significado de 200 flores? Vou nada, né? Aí o 38 dá para decorar bem, mas 200, não. Tem os florais de Minas, tem os florais de Saint-Germain, que são florais brasileiros. Tem os florais, aqui no Recife, tem 2 sistemas de florais. Um do Nordeste, que foi um médico, agora eu não me lembro o nome dele, mas é um médico que criou, não vou lembrar. E tem um esotérico que criou também um sistema de florais, ele chama de elixir, porque ele também usa pedras, ele não usa só flores, ele usa pedras. E aí faz o mesmo sistema, pega a vibração da pedra, coloca na água e usa. Então aqui no Recife tem 2 sistemas, que é recifense. No Brasil tem o Saint-Germain e os florais de Minas, mas tem mais, tá? Tem florais da Austrália, florais australianos, das flores lá da Austrália. É dos flores do Nordeste, das flores da Califórnia, das flores da Austrália, das flores de Minas Gerais. O Saint-Germain é de São Paulo, então eu acredito que ele use flores lá do estado de São Paulo, porque cada sistema está usando as flores do local. Todos eles servem para a mesma coisa, tá? Aí foram o pessoal que estudou os florais de Bach, que acharam que personalizar isso ficava melhor para eles. Eu gosto do Dr. Bach, né? E fiquei com eles até hoje, são mais de 30 anos usando os florais de Bach. Eu dei uma lida sobre, eu até tenho um livro dos florais da Califórnia, eu dei uma lida sobre os florais de Saint-Germain, achei legal os florais de Saint-Germain, mas tudo muitas flores. Aí eu disse, não, vou ficar com esse aqui, que é o menorzinho, é simples. Eu gosto muito da coisa simples.
né? Com poucas coisas. Aí a gente vai misturando uma flor com outra e aí funciona para as 200 das outras. Porque ao invés de eles misturarem, ele fez a flor serve para isso, para isso, para isso, então ele não mistura, né? Fica só uma flor. Então, mas é muita flor para decorar. E aí eu só decorei essas 38 e olhe lá, porque ultimamente eu não tenho usado os florais de bar nem para mim nem para os outros. Um dia desse eu estava tentando me lembrar de para que serve e qual é a flor. Eu tive dificuldade de lembrar, porque faz muito tempo que acho que mais de 2 anos que eu não uso, né? E aí eu estava tentando me lembrar qual é o floral que é para tal coisa, e eu tive que usar um memorial para poder me lembrar do sistema. Mas assim, é por isso que eu uso os florais de Bach, porque eles são em menos quantidade, não porque eles são melhores, tá? Todos eles são bons. Mas eu gosto muito de ficar com as origens da coisa. Eu estudei mais o Dr. Bach, li mais livros sobre isso, né? Tem uma argentina que tem livros maravilhosos, deixa eu ver se tem. Acho que o livro dela tá aqui, mais perto de mim, porque é um livro de consulta. Não tá. Não tá. Por que não tá aqui o livro dela, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Não. Ah, que pena, não tá aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Eu sabia que tava aqui. Esse livro aqui, que eu adoro, me guiei para o meu uso e para o trabalho, eu me guiei por essa aqui. Chama Claudia Stern, é uma argentina. Tudo que você precisa saber sobre os remédios florais de Bach, tratado completo para seu uso e prescrição. Para mim, esse é o melhor livro. Muitas pessoas gostam de Matilde Scheffer, que é uma alemã. Inclusive, Marinho foi quem me apresentou a Matilde Scheffer, né? E ele gosta muito da forma como ela trabalha. Mas, para mim, esse daqui é melhor. A Claudia Stern. E a Claudia Stern é meio cientista, né? Então, ela pesquisa, ela criou ideias sobre o floral, então eu gosto muito dele, e eu tenho ele pertinho aqui porque é de consulta. Toda vez que eu tenho dúvida eu venho aqui nele ler. Mas eu li vários livros sobre floral, assim como eu li vários livros sobre tarô, vi vários livros sobre psicologia, vários livros sobre pensamento positivo, porque eu sou assim, eu vou lendo, vou querendo saber o que vários autores dizem sobre aquele assunto. Pesquiso na internet também, às vezes. Então, muito bem. Eu acho que eu já falei tudo. Eu não criei um passo a passo, mas eu acho que é isso aí, né? Pra mim, o floral Rescue é pra ter em casa, na farmacinha. Eu tenho o meu aqui no consultório e eu tenho na cabeceira da minha cama. Pra mim, o Rescue é pra ter o tempo inteiro em casa, como naquela caixinha de remédios da farmacinha, pra usar antes de qualquer outra medicação. Sentir um sintoma, vai lá no Rescue e toma. Se o sintoma físico não diminuir, você procura o médico. Mas você já começa com o Rescue, porque ele ajuda você, inclusive, a potencializar as medicações alopáticas. Muita gente, posso tomar? Pode, porque é só um composto vibracional, não é químico, então não tem interação medicamentosa. Então, floral você pode tomar à vontade. Pode tomar o vidrinho todo, que não tem superdosagem. Como eu te disse, uma gota é igual a um vidro. Por quê? Não é a quantidade, é a frequência, o ritmo. Então, se você quer que o floral fique muito intenso, tome uma gota a cada 1 minuto. Ou até menos, a cada 30 segundos. Aí você vai ver ele muito intenso. O condicionamento, né? Como se condiciona é 4 gotas, porque aí ele trabalha suavemente na questão. E por que leva tempo? Olha, eu vi, para você ver com mais clareza o resultado, você precisa tomar pelo menos 3 vidros, ou seja, usar 3 meses no mínimo, de 3 a 6 meses, para que você comece a perceber. Olha, se remédio psiquiátrico, você só vê o efeito 20, 30 dias depois, imagina o floral de Bach, que é gentil. O floral de Bach é gentil, ele vai... É como sol quentinho derretendo um iceberg, né? É devagarzinho que ele vai derretendo e vai ajudando você a transformar características da sua personalidade que estão bloqueando você de viver uma vida boa, de viver uma vida feliz.
Então, pra mim, é o remédio da alma. Tem remédio pra alma, gente. Pra quem acredita, né? Pra quem gosta mais de ciência, vai dizer que é um placebo. Mas se for um placebo, sendo um placebo, também funciona, cara. O que é importante é o resultado, né? Se eu tô tomando e tá funcionando, olha, tudo que é espiritual, pra mim, é melhor a gente usar e ter a nossa própria experiência, ao invés de estar se guiando pela ideia dos outros, tá? É a gente usar, e se funcionou pra mim, eu digo, ó, funcionou pra mim. Por exemplo, hipnose não funcionou pra mim. Aí eu vou dizer que hipnose não funciona pra ninguém? Não. Não funcionou pra mim, eu não usei, só usei uma vez. Porque no começo do meu processo, né, nos 5 primeiros anos, eu experimentei de tudo. E tudo que eu uso hoje foi o que funcionou pra mim. Eu uso para mim, uso para os meus clientes, tá? Então, eu só uso o que funcionou pra mim. Isso não quer dizer... A psicanálise não funcionou pra mim, tá? Não vou dizer que a psicanálise não presta, né? A psicanálise serve e ajuda muitas pessoas no mundo inteiro, mas não funcionou pra mim. E a ciência, né? A ciência não, porque a ciência também não corrobora a psicanálise. A ciência corrobora mais a terapia cognitiva comportamental, que pode ser medida com mais facilidade, né? Então, por exemplo, para os materialistas, em termos de psicologia, trabalha com o TCC, né? Terapia cognitivo comportamental, que é um condicionamento. E condicionamento a gente pode medir. Já a psicanálise não dá para medir. Então, o que é ciência é aquilo que a gente pode medir, reproduzir, né? Reproduzir em um ambiente controlado e dar o mesmo resultado. Espiritualidade não faz isso. Nada que for espiritual você pode controlar e reproduzir para que dê o mesmo resultado. Os resultados são sempre diferentes, são aleatórios. Então, a ciência ainda não encontrou um método para dizer que isso funciona. Então, ela diz que não funciona, que é um placebo. Eu usei e funcionou para mim. Fica para você usar, se funciona ou não para você. Ou não usar nunca também. Então, para os meus clientes, eu recomendo isso de coração. Use o floral. Use os buquês particulares, feito para a sua questão daquele momento. Aí tem que ter ou um conhecimento de florais e de si mesmo, para você mesmo fazer, que era o sonho do Dr. Bach, né? Que cada pessoa pudesse, observando a si mesmo, ter o seu kit em casa e já tomar, como eu faço. Eu faço assim. Mas também não precisa estudar isso se não quiser, e aí você pode contratar uma pessoa que estudou sobre isso e dizer, olha, eu tô sentindo assim, tô sentindo assado, minha vida tá desse jeito. Aí pergunta qual é a flor que eu tenho que tomar. Aí a pessoa vai fazer um compostozinho que varia, tem pessoas que passam 3 flores no máximo, eu passo até 6 no máximo, tem gente que passa 15, 20 flores, tá? Por que não pode tomar os 38 florais, botar gotinhas dos 38 florais? Ele perde a eficácia. Quando você mistura muitas flores, ele diminui a potência dele. Então, quanto menos flores você usar no vidrinho de uso, mais potente ele fica, porque não fica misturando vibração, né? Quanto mais flores, menos potente ele é. Então, você escolhe de 3 a 6, ou uma só, que era o que o Dr. Bach passava. O Dr. Bach passava uma flor só. E passou muito mímulos. Eu disse, pô, ele só passa mimos no livro dele. Qualquer coisa, mímulos. Eu digo, não só mimos. E é verdade. Mimos é o floral do medo. E pra mim, a raiz de todo mal humano é medo. Então, mímulos e o aspen deve ser tomado como quem bebe água. Sim, eu coloco na água da minha casa, tá? Eu pego 5 gotinhas e coloco no filtro. Ou no botijão. Quando eu comprava botijão de água, daqueles, eu colocava, antes de virar, eu colocava 5 gotinhas e todo mundo tomava floral aqui em casa. E às vezes eu botava até na cisterna. Botava 10 gotas na cisterna, porque a gente tomava banho, a gente fazia comida, Hoje em dia eu não faço mais, assim, não boto mais na cisterna. Eu boto na água, quando eu percebo que a família está precisando de uma harmonização, eu coloco na água, para todo mundo tomar o floral. Mas recentemente eu não fiz mais isso, tá? Nem fiz mais, porque não me deu na telha. Normalmente é quando me dá na telha. Eu vou lá e boto.
Não, recentemente não me deu na telha, mas eu não botei, não é por nada. Né? Mas aí eu tomo Rescue com mais constância. Às vezes eu tô aqui no consultório e não tô num bom dia para fazer atendimento, e aí eu tomo Rescue para equilibrar esse mal-estar e eu não passar esse mal-estar para o cliente, né? Então eu tomo para harmonizar em mim. O Rescue eu sempre tomo. Agora os florais mesmo, pois eu hoje em dia não tenho feito buquês para mim, não, porque eu não tenho sentido necessidade. Mas na hora que eu sentir necessidade, eu venho aqui, pego meu kitzinho, faço meu buquezinho e uso. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei de falar, que você pensou, mas eu não falei, é só botar no comentário e eu respondo. Ou faço outro vídeo comentando sobre isso. Por hoje é só e até a próxima.